boa tarde, 1h, no continente e na Madeira. Meio-dia nos Açores. Os títulos desta edição. Ponte Lima e Torre de Moncorvo são os dois focos que mais preocupam as autoridades nesta altura. Continuam os trabalhos de rescaldo nos outros dois focos já dados como dominados em Boticas e Marco de Canaveses. A Associação Nacional de Sargentos critica a criação de uma bolsa de reservistas voluntários. Os oficiais das Forças Armadas também discordam da medida. Informação com Sandra Henriques. O incêndio de Torre de Moncorvo continua a dar que fazer às autoridades deste sábado. É o fogo que mobiliza mais meios nesta altura e há agora meios terrestres mobilizados junto a povoações neste concelho do distrito de Bragança. São povoações que não estão em risco, explica o comandante José Miranda, da Proteção Civil Nacional, que diz que os meios foram acionados de forma preventiva. O incêndio de Moncorvo já tem 41 horas de atividade, com empenhamento de 120 veículos, 372 operacionais, 9 meios aéreos. O incêndio mantém-se agora com 3 frentes ativas. Temos alguma colocação de meios terrestres junto a algumas povoações de forma preventiva. Não há povoações ameaçadas neste momento, nem feridos a registrar. Em Ponte Lima há outro incêndio ativo desde ontem à hora de almoço. O fogo já passou para o concelho de Viana do Castelo, mas também não coloca povoações em risco, explica José Miranda. O incêndio de Ponte Lima tem 2 frentes ativas, 57 veículos, 193 operacionais, 4 meios aéreos. Este está em atividade há 21 horas. Também não tem povoações ameaçadas, nem qualquer tipo de vítima ou dano estrutural. Ponte Lima e Torre de Moncorvo são os dois incêndios que mais preocupam as autoridades nesta altura. Continuam também as autoridades a manter os trabalhos de rescaldo nos outros 2 fogos já dados como dominados ao longo da manhã em Boticas e Marco de Canaveses. 2 pessoas morreram, 4 ficaram feridas num acidente no IC5 em Vila Flor, no distrito de Bragança. Ouvido há pouco pela jornalista Cláudia Martins, o comandante José Miranda, da Proteção Civil Nacional, refere que se tratou de uma colisão frontal. Um acidente que iniciou às 10h18, temos 8 veículos, 21 operacionais, uma colisão frontal entre 2 veículos ligeiros, 3 feridos leves, 1 grave e 2 mortos. O IC5 ainda está cortado? Sim, ainda está com o trânsito interdito, sim. Nos 2 sentidos? Exatamente. Este foi um acidente que envolveu um carro e uma carrinha. A Ordem dos Médicos saúda o adiamento do novo Sistema Nacional de Acesso à Consulta e Cirurgia. Já tinha criticado erros e omissões e alertado que podia prejudicar a prioridade clínica dos utentes. O bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, defende agora que é positivo que o novo sistema de gestão das listas de espera não tenha arrancado mal. Porque de facto não estava preparado. O próprio sistema informático que dá suporte a esta nova plataforma ainda não está preparado, não havia nenhum manual de utilização, não havia formação e sobretudo, digamos, a listagem dos códigos, dos atos médicos, cirúrgicos que têm que ser realizados não estava conforme. Portanto, havia falhas, havia designações inexatas, o que poderia levar a que estas cirurgias adicionais, que são absolutamente fundamentais para a resposta do Serviço Nacional de Saúde, tivessem comprometidas. Portanto, a Ordem dos Médicos saúda este adiamento. O bastonário da Ordem dos Médicos diz também que não se sabe qual a nova data para arrancar o novo sistema de gestão das listas de espera, mas lembra que deve ser com brevidade, porque há muitos doentes à espera. Queremos que o SNS continue a responder e continue a responder sobretudo numa área em que nós temos neste momento 200 mil doentes à espera de cirurgia, uma parte deles que já ultrapassou o tempo máximo de resposta garantida e tudo isso tem que ser corrigido. Nós já tivemos a notícia que este ano, no início do ano, nos primeiros 5 meses, houve muito menos cirurgias, menos 20 mil, do que no período homólogo do ano passado. Tudo indica que essa descida vai continuar. E isso é um mau sinal para os doentes que estão à espera de cirurgias absolutamente imprescindíveis. De forma que quanto mais rapidamente o SINAC arrancar, e arrancar bem, melhor para os doentes e melhor para as ULS, para os hospitais que necessitam dar estas respostas. O Ministério da Saúde disse este fim de semana em comunicado que o Sistema Nacional de Acesso à Consulta e Cirurgia está em fase de expansão e de testes para assegurar a maturidade necessária à entrada em produção. A Associação Nacional de Sargentos está contra a criação de uma bolsa de reservistas voluntários
voluntários. Nesta altura considera que há outras prioridades. Os oficiais das Forças Armadas também têm reservas por considerarem que a medida constitui um precedente grave e perigoso que abre a porta a uma desregulação sem precedentes do serviço militar na reserva. A proposta do Chega, já aprovada na generalidade na Assembleia da República, está a merecer críticas dos militares. Arlinda Brandão. O presidente da Associação Nacional de Sargentos, João Mata, não vê necessidade, nesta altura, em criar uma reserva voluntária das Forças Armadas. Há problemas de fundo que devem ser tratados como prioritários antes de se avançar para outras posições que, na nossa opinião, serão supérfluas se não se tratarem dos problemas de raiz. E defende que não vai ser uma solução para as dificuldades que existem agora. Não consideramos que seja a criação de uma bolsa de voluntários que venha resolver os problemas de recrutamento e, essencialmente, de retenção que as Forças Armadas vivem neste momento. Em causa está a criação de um corpo de cidadãos com formação militar que se disponibiliza voluntariamente para ser convocado em situações de necessidade operacional, de emergência ou de catástrofe. E a Associação Nacional de Sargentos questiona essa necessidade agora, quando existem outras alternativas. Todo o cidadão entre os 18 e os 35 anos tem obrigações militares para com a nação e a convocação desses cidadãos está prevista em lei. Portanto, temos a Lei de Defesa Nacional e temos a Lei do Serviço Militar que fazem precisamente, prevêem esse tipo de situações. Também para a Associação dos Oficiais das Forças Armadas, a proposta apresentada já se encontra parcialmente nas leis atuais e as soluções avançadas constituem um precedente grave e perigoso porque abrem a porta a uma desregulação do serviço militar na reserva. É o que se pode ler num parecer enviado ao Parlamento. As críticas dos militares à criação de uma bolsa de reservistas voluntários. Artur Torres Pereira, antigo autarca de Sousel e primeiro presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, vai presidir a Comissão para as comemorações dos 50 anos das eleições autárquicas. O despacho de nomeação saiu hoje em Diário da República. A comissão de 6 elementos vai ser composta pelos atuais líderes das associações de municípios, freguesias e assembleias municipais, pela antiga presidente da Associação Nacional de Municípios, Luísa Salgueiro, e pela antiga presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno. As comemorações devem arrancar a 12 de dezembro, dia em que se assinalam os 50 anos das primeiras eleições autárquicas e vão durar todo o ano de 2027. A vindima no Douro não deve ser excepcional este ano, é o que diz o presidente da Associação das Empresas de Vinho do Porto. António Saraiva faz a comparação com os dados do ano passado e chega a uma estimativa diferente do Instituto do Vinho e da Vinha, que aponta este ano para um aumento de 25% na região do Douro. Cláudia Aguiar Rodrigues. No Douro, a vindima deste ano deve atingir valores que o presidente da Associação de Empresas de Vinho do Porto considera serem normais. António Saraiva diz que é preciso fazer a comparação com os dados do ano passado, que não foi um bom ano para a vindima. Ano passado houve uma quebra de cerca de 30%. Portanto, quando há uma quebra, uma quebra de 30%, é que este ano vai haver um crescimento, mas mesmo assim esse crescimento não chega ao nível de uma vindima perfeitamente normal ou um bocadinho melhor no Douro. Embora as condições climáticas sejam mais favoráveis à produção este ano, António Saraiva mostra-se preocupado com os valores do consumo. O consumo continua a retrair. Nós este inverno tivemos um inverno muito bom em termos de reposição de lençóis freáticos, foi um ano em que choveu bastante e, portanto, é muito bom porque a própria planta, nesta altura, muitas delas as folhas já estavam secas, depois continuam ainda a ter folhas verdes e, portanto, acaba por proteger o próprio fruto, a própria uva, contra a desidratação e até evitar queimas. O presidente da Associação das Empresas de Vinho do Porto considera que, por isso, este não será um ano excepcional no que toca à produção de vinho no Douro. Será uma vindima não propriamente uma vindima excepcional em termos de quantidades, mas será uma vindima, digamos, quantidades mais ou menos normais. Em algumas regiões o calor intenso antecipou a vindima, já nas regiões mais quentes, como o Tejo e o Alentejo, a colheita começou nas últimas semanas de julho. O Instituto do Vinho e da Vinha espera um aumento da produção de vinho em comparação com a campanha do ano passado, mas os empresários lembram que o ano passado não tinha sido muito positivo. O presidente do enclave de Ceuta dá um mês ao governo de Madrid para resolver a situação dos imigrantes que ainda
estão na cidade depois da entrada irregular de 70.000 pessoas num só dia. Juan Jesus Vivas afirma que depois desse mês pretende recorrer à Justiça se nada for feito pelo governo de Pedro Sánchez. Queremos que o governo conta com meios e capacidades suficientes para, se quer. Queremos que o governo conte com os meios e a capacidade suficientes para que Ceuta volte à normalidade. Queremos esses meios no prazo máximo de 30 dias. Queremos meios suficientes para fazer cumprir a lei e mandar de volta para Marrocos todos os adultos que entraram ilegalmente em Ceuta a 30 e 31 de julho. Vamos correr a todas as instâncias do Estado. Temos a obrigação de fazê-lo, aos tribunais, ao Poder Judicial, porque não vamos render-nos. Ao Poder Judicial, porque não nos vamos a render. Críticas do presidente do enclave de Ceuta à resposta do governo de Madrid à crise dos migrantes nos dias 30 e 31 de julho. A União Europeia está a preparar novas sanções contra a Rússia. O objetivo é que entrem em vigor em outubro, diz a chefe da diplomacia europeia ao jornal alemão Die Welt. Kaja Kallas esclarece que a intenção é sancionar 1.600 pessoas e entidades. O principal foco é o complexo militar industrial de Moscovo. É a primeira vez que são mostrados ao público os arquivos da Porto 2001, capital europeia da cultura. Estão desde o fim de semana passado até ao final de outubro em exposição na antiga Casa da Câmara. Mais do que uma mostra, o evento pretende ser, Isabel Cunha, uma reflexão sobre o legado de um dos momentos mais transformadores da história recente do Porto. Abriu a cidade, abriu a imagem da cidade. Porto Regresso ao Futuro revela pela primeira vez os bastidores daquele que foi um dos mais ambiciosos projetos culturais da cidade. Isto é apenas a ponta do iceberg, digamos assim, do arquivo que está em depósito na Casa da Música, que foi também, de alguma forma, mesclado com algum arquivo que veio da Câmara do Porto. E, na verdade, são desdobramentos desde bilhetes, convites, merchandising, programas. Rita Roque, curadora da exposição. São mais de 60 fotografias inéditas. E, ao mesmo tempo, fizemos a desconstrução dos diferentes momentos, desde a renovação urbana, à intervenção de requalificação, até aos espetáculos e à quantificação de espetáculos. 1959 eventos culturais, só a começar por aí é extraordinário. 300 locais, 1 milhão de espectadores. 1 milhão de espectadores, é verdade. Azul, amarelo, branco. As cores da Porto 2001 são uma espécie de fio condutor do Porto Regresso ao Futuro. Estamos aqui em frente à bandeira de protocolo da Porto 2001, com 25 anos de existência, e esta é a peça, na verdade, que abre toda a exposição, que de alguma forma também traz esta patina e este palimpsesto da exposição. 25 anos depois, o Porto regressa através da memória ao futuro imaginado, para satisfação da presidente da Sociedade Porto 2001, Teresa Lago. Houve um silêncio de quase 25 anos e, portanto, é bom ver a Câmara envolver-se e tomar a iniciativa como esta e outras que está a tomar. Além da exposição, há 5 conferências marcadas para setembro e outubro, porque a memória não é um lugar de chegada, mas antes um instrumento para continuar a imaginar a cidade. Porto Regresso ao Futuro, a primeira grande exposição sobre a capital europeia da cultura de 2001, está na antiga Casa da Câmara, junto à Sé Catedral, até ao final do mês de outubro. Foram as notícias com edição de Sandra Henriques, simultâneo RTP Antena 1, Açores, Madeira e RTP Mundo. A informação também em noticias.rtp.pt.